Olá pessoal, hoje a gente vai trazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai querer falar sobre o amor, né? A gente vai querer falar como que é o amor, né, do universo, como que é a forma verdadeira do amor, né? Não só o amor terrestre que a gente conhece e muitas vezes confunde, né? Ou fala de forma errônea, né? Então, gostou do vídeo? Dá um like e vamos lá. Meus irmãos, nós gostaríamos de esclarecer aqui nesse vídeo um pouco mais sobre a energética do amor. Porque o amor, como vocês conhecem, o amor terreno, que é conhecido por vós, na verdade ele não é o amor de fato, o amor universal, o amor cósmico, o amor que vem do todo. O amor, ele é uma energia e não um sentimento, uma emoção. O amor de fato. Não que a gente vá descredibilizar o que a gente entende como amor também, né? Porque existem muitas atitudes benevolentes em torno disso, com toda certeza. Mas a gente está trazendo aqui mais para tirar esse paradigma realmente, para a gente estar esclarecendo o que os espíritos vêm nos direcionando, né? A trazer. Então, a gente aqui na nossa Terra, né? A gente aqui no nosso planeta que a gente vive, né? Atualmente, a gente confunde muito, né? Como é utilizado ou como a gente prega, né? Para os nossos irmãos ou até para nós mesmos, né? A forma do amor, né? A gente acha que o amor universal seria aquele amor de passar a mão na cabeça ou aquele amor de mimar, né? Muito que a gente vê na nossa sociedade, um amor de mãe que dizem que é o maior de todos, né? Mas onde tem muito apego e tem muito medo, né? O medo de perder ou de soltar, né? Esse é o nosso amor terreno, que para o universo não seria isso, né? É a forma que a gente diz ser amor, mas na verdade não é, né? No fato, né? E para a gente conseguir se conectar com essa energia, porque na verdade é uma frequência, uma faixa vibracional, que a gente vai ter que conseguir se conectar ali. Não se trata de, eu estou sentindo emocionalmente uma emoção física, né? É algo que vai além realmente do físico, da matéria. É algo transcendental, né? O amor, ele é incondicional. O amor não impõe condições. Se você precisa agradar para ser amado, se você precisa que o outro te agrade para amar, na verdade não se trata do amor, entende? Existe muita desconexão realmente entre a palavra e o significado. O amor foi banalizado, né? A palavra em si foi banalizada. Trata-se de uma energética, uma faixa de vibração que você vai ter que se equiparar ali. Então você vai ter que fazer uma busca muito profunda, né? Para conseguir atingir essa frequência do amor, que é uma das mais, se não a mais elevada, né, de todas, que seria justamente o amor de Deus, que não nos impõe nada, o amor da fonte do todo, seja qual for o nome, né, que você prefira dar. Mas este amor que a gente está tentando trazer aqui, desmistificar um pouco, né? Porque o amor tem sido trazido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como algo muito romantizado, né? Se não for para agradar, se não for daquele jeito bonitinho, se não for passando a mão na cabeça, não é amor. Então a gente tem que começar a questionar mesmo e perceber, né, no nosso entorno, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nossa rotina, o que vem a ser amor de fato. Porque o amor, ele é incondicional, como já foi dito. Incondicional não impõe condições, o amor incondicional, ele vai deixar a pessoa livre. A pessoa, as coisas, os animais, tudo. Ele liberta, o amor liberta. Então, como o nosso irmão aqui mesmo já falou, que nós temos a visão do amor maior aqui no planeta Terra, que seria o amor de mãe. E realmente, na nossa concepção, é o maior, né? Dentro do que a gente tem entendimento, é um sentimento poderoso, né? Mas ele ainda, você percebe que ele está ligado a um apego, que ele está ligado ao medo de perder. Então, muitas vezes a gente age de forma errônea, né?
interpretando isso como o amor. O amor é essa frequência vibracional que a gente está tentando trazer aqui. Inclusive os espíritos sempre vêm trazendo, né, nas canalizações, incorporações, nas mensagens, né, eles trazem muito exortações a respeito disso, de uma forma um pouco mais incisiva, né, vamos dizer assim. Então a gente está tentando trazer aqui de uma forma mais didática, uma forma que dentro da nossa capacidade, né, última de agora, que a gente possa fazer com que vocês entendam um pouco mais sobre isso. E também, né, o intuito dessa mensagem é também para reforçar, né, até vários vídeos que a gente traz, onde para a gente pelo menos praticar o amor, né, começar a praticar o amor, porque praticando ele, as outras coisas você vai conseguindo. O principal seria ele, igual minha irmã falou aqui, é mais forte, é a vibração mais forte que conecta com o todo, né. Então é uma forma que a gente olha para nós mesmos, olha para o nosso interior, né? E a gente tem que ver pela nossa centelha, né? Não é o ver pela nossa matéria, ou ver como é feito, né? Ou ver como a sociedade impõe o amor, né? Da forma ou através da matéria, ou através do sexo, ou através das coisas que não das formas superfluas, né? Então, a forma do amor verdadeiro é você olhar para o seu interior, você conseguir a conexão com toda, e nesse momento você vai sentir a luz. Quando você sentir a luz dentro de você, você vai ter uma noção do que é, sabe? E você vai ter uma conexão, e aí você vai conseguir estar trabalhando melhor nisso, né? Nesse caso. E quando a gente fala sobre amor, automaticamente a gente fala sobre autopreservação, né? Não tem como você dizer que se ama e fazer coisas que te autodepreciam, que te destroem, né? Autodestrutivas realmente. Porque a gente vê na nossa sociedade muito isso, a pessoa falar que se ama, mas você vê nas atitudes que ela não entendeu de fato o que significa essa palavra, amor, né? Que tem uma energética muito forte carregada nela. Então a gente tem que tomar cuidado mais com as palavras, porque a gente percebe que a dualidade está tendo um fim, né? Está vindo ao fim, chegando um novo ciclo aí, isso não vai mais existir, né? E a gente vai ter que ter a real compreensão do significado das nossas palavras. Então a gente tem que ter concordância, né? A gente não vai poder mais viver nessa separação, nessa separatividade. Os espíritos sempre trazem isso, né? É muito forte sobre essa questão de separação, esse paradigma que ainda existe da antiga física newtoniana, né? Que isso ficou para trás, que não vai mais existir. Então a gente está caminhando para essa transformação. Então nada mais conciso do que a gente já ir fazendo esses reajustes, né, no nosso dia a dia. Não, vamos nos corrigindo, né, aos poucos, porque se a gente não começar de algum lugar, a gente nunca vai chegar nessa determinada nova terra, né, porque essa nova terra será uma construção de todos que estão aqui, todos que ficarem por ela, né, para fazer ela acontecer. Nós que vamos fazer parte da nova terra, né. Então, a gente tem que ir aos poucos indo compreendendo, né? Trazendo as elucidações, realmente. Porque falar uma palavra e o significado dela estar totalmente distorcido por conta, né, do nosso sistema, do paradigma, das crenças, realmente não traz coerência, né? Não traz integridade. Você está falando uma coisa, você está sentindo outra, você está pensando outra. Então isso tem que mudar, a gente vai ter que ir aos poucos, claro que sem radicalismo, sem aquela coisa, né, não, agora é assim. Não, aos poucos a gente vai colocando isso na nossa rotina, vai se transformando em algo natural, né? A gente vai ir compreendendo, vai entrando nessa energia realmente. E a gente vai incorporando a verdade, né? A verdade vai fazendo parte do nosso dia a dia, a gente já não vai conseguir mais compactuar com a mentira, né? Porque esses são pequenos erros, né, que fomos, né, intuídos todas essas gerações, pelas famílias, pela mídia, pela sociedade, nossas escolas, educação, tudo nos leva, né, para um lugar de distorção da realidade. Mas agora que a gente está tendo, né,
as elucidações, a gente tem informação. Então a gente tem que fazer com isso algo, colocar realmente na prática, né? Inclusive o nosso canal vem trazendo muito sobre isso, porque justamente não adianta a gente ficar aqui falando muitas palavras, ficar só no mental e a gente não colocar na prática, porque tudo que a gente traz aqui é justamente para isso, né? Trazer e colocar no nosso dia a dia, o que isso impacta na minha vida, o que isso vai fazer a mudança, né? A mudança real, o que faz, o que isso está trazendo para que nós consigamos evoluir como sociedade, né? Então eu acho que esse é um dos pontos também, quando a gente fala disso, né? Sim. De fazer essa mudança realmente das palavras, não só do amor falando aqui, né? Mas de muitas palavras, né? Que foram colocadas erroneamente, porque aí você sente uma coisa, mas você está falando outra. Sim. E isso acarreta ali na questão da nossa energética. Você não percebe, mas você está muitas vezes tentando agradar uma pessoa, falando coisas bonitas, mas lá no interior você está sentindo outra coisa. E uma coisa não condiz com a outra. Então isso acaba gerando uma distorção no campo. E você está emanando o quê? Você está emanando mentira, falsidade. E é uma frequência muito baixa, por mais que seja corriqueiro, né? Porque a gente foi habituado, acostumado. Mas isso aos poucos a gente tem que ir mudando. Essas são as quebras de paradigmas reais, né? Impactantes no nosso dia a dia. Sim, e como a minha irmã falou, o começo pode, que seja devagar, que seja saudável, né? Que não precisa ser nada agressivo, né? E também a questão do apego, né? Uma coisa para a gente já ir treinando, porque a gente vai precisar para a transformação da nova terra a questão do soltar. É uma questão que eu tive muita dificuldade e recomendo aos poucos vocês irem soltando, porque o amor ele não é apegado. Igual eu tenho um próprio exemplo da minha vida, né? Eu vivia falando várias vezes, eu não vivo sem videogame, eu amo videogame, mas na verdade eu não amo aquilo ali, né? E aquilo ali é uma coisa que me controlava, né? Que aos poucos eu tirei de uma forma mais rápida, mas não precisa, você pode ir tirando devagar. Se você tem um vício, às vezes que você ama, né? Eu não consigo viver sem bebida, sem cigarro, mas que você sabe que aquilo ali não é amor porque está te prejudicando sua saúde, né? Igual no meu caso, me dava ansiedade, eu não conseguia viver sem ansiedade, nem sabia o que era viver sem ansiedade. Então, para você começar a praticar o soltar, que assim você vai estar se amando, aí você vai começando a amar o seu corpo físico, o seu espiritual, todo você, né? Você vai conseguir estar se amando mais, né? Então é uma dica, né, para você começar a soltar as coisas que agridem seu corpo, que realmente, se está fazendo mal para o nosso corpo, que a gente ainda está no corpo físico, né, a gente precisa estar cuidando do nosso corpo físico e cuidando do nosso mental, né, não é só ficar naquela good vibes, espiritualismo, mas só na teoria, a gente precisa pôr na prática, né, igual a minha irmã falou. É um conselho, assim, que eu dou para as pessoas. Quando a gente fala de nova terra, porque o intuito do nosso canal é justamente esse, né? A gente veio para trazer essas elucidações a respeito disso, né? Claro que a gente vai falar mais direcionado para esse aspecto sempre, né? Então a gente tem que ter, por mais que os espíritos já vêm e exortam, né? Até demais, inclusive, né? A gente às vezes, né, fica preocupado, inclusive, mas é o momento, né? Faz parte. A gente compreende, mas assim, pra gente, né, que vive o dia a dia, a gente sabe quanto é desafiador, né, o quanto a gente tem nossas lutas diárias, o quanto a gente tem, né, as provações, as tentações no dia a dia. Então, sem essa coisa de ficar se punindo, né, se ficar com chicote nas costas, isso também não é saudável nem um pouco. Mas a gente tem que ter consciência, né? A gente vai criando aos poucos consciência e com essa nossa consciência colocando em prática, né? Aos poucos, dando o nosso 100% todos os dias, né? Nem que meu 100% de hoje talvez não seja o mesmo de ontem, né? E tá tudo bem, eu tô avançando, né? Às vezes um dia eu avanço mais, no outro eu avanço um pouquinho menos. E tem que ser saudável, né? Porque a gente se autopunir, se culpar também nos leva para um lugar não muito legal. É uma energia baixa também, é uma frequência de baixa vibração. Então a gente tem que ter consciência,
mas é pé no chão, né? A gente vai aos poucos, a gente vai conforme a gente consegue, e cada um, a questão do julgamento também, a gente cuidar muito, né? Porque a gente está conseguindo ali consciência de várias coisas, está expandindo a nossa mente, e você percebe que muitos ao seu redor não estão fazendo esse mesmo processo, né? Não estão preocupados com isso, e tá tudo bem, cada um na sua caminhada, né? Cada um, às vezes, muitas das vezes, acontece do seu irmão ali, do seu colega, do seu amigo, seus parentes, eles não estão preparados para isso. Eles não vão conseguir nem compreender isso, eles não alcançam, ou eles não querem mesmo, e também tá tudo certo, porque cada um está num andar de uma caminhada, né? Então a gente não tem como saber, a gente não sabe qual é a evolução, o nível de evolução do outro, né? A gente sabe de nós, a gente vai responder por nós. Então isso eles trazem muito enfaticamente, né? Sempre também. A gente olhar pra gente, fazer o nosso melhor, né? Sempre. Então é sem essa cobrança demais e sem julgamento, nem auto-julgamento e nem julgamento do outro, né? Sim, e também, né, essa questão, igual eu já falei em outros vídeos, que eu gosto de dar uma dica, a gente sabe como a matriz influencia nós, né, a Matrix, e você está trabalhando, você está automaticamente vem os pensamentos de julgamento às vezes é automático, realmente automático, e você está mudando, aos poucos está mudando isso, porque isso é muito ruim para nós mesmos, porque já expliquei, né, que tem o campo, e se você vai treinando a sua mente também com isso. Se você vai pensar uma coisa ruim e mandar pro seu irmão, tenta cancelar esse pensamento, tenta mudar por uma coisa boa. Porque muitas vezes é automático, muitas vezes nem é você. E caso seja você, começa a pensar devagar, né? Tudo saudável. Se realmente, por que eu tô pensando isso no meu irmão? Se questiona, né? Por que eu quero fazer mal daquele jeito? Mas não tem porquê, muitas vezes o pensamento ruim ele não tem porquê. Ou falar de alguém, se você se perguntar, não tem o porquê, não tem motivo nenhum. É só algo automático que vem na sua cabeça. Então é uma das coisas que eu aconselho, né? Se puder dar uma olhadinha para você mesmo e poder tá melhorando isso. Isso é uma forma muito positiva de melhorar, né, o seu condicionamento e também para o que você atrair, né, para você. Porque existem muitos condicionamentos, né? Em relação a isso, existe condicionamentos do campo, do lugar que você está, das formas de pensamento que foram criadas ali, foram deixadas por outras pessoas que passaram por ali. Existe isso. Não sei o quanto vocês têm de entendimento sobre isso, mas podem até pesquisarem, assim, se tiverem curiosidade, para entender sobre essas energéticas que ficam na psicosfera do nosso planeta. O nosso planeta ele é carregado de uma psicosfera muito densa, que é a soma de todos os pensamentos, sentimentos, né, de todos que estão aqui, de todos que vivenciam aqui. Então, e de todos que já passaram por aqui. Aí você imagina, muitas vezes não é seu realmente. Você pega no campo, você acha que é seu e você está reproduzindo aquilo. Então, isso você tem que começar a sair do automatismo, que é o nosso cérebro reptiliano, né? Ele está sempre ali no automático. Você, para muitas coisas, é maravilhoso, é perfeito, ele ajuda no nosso dia a dia, na nossa vida, coisas mecânicas, coisas que precisam ser rápidas, né, para a gente fazer, dirigir, cozinhar, fazer coisas do dia a dia. Agora, só que isso se estendeu para tudo, a gente não criou, né, um discernimento quanto a isso. Isso foi ficando natural, a gente naturalizou justamente essa robotização, né? Você tudo vem no automático e você está reproduzindo, você é totalmente reativo, você não percebe. Então você vai ter que parar, no começo vai ser difícil, até você conseguir transformar isso em um hábito, algo natural. No começo você vai ter que fazer análises, você vai ter que parar, opa, peraí, aquela atitude que eu tive não foi legal, aí aquele pensamento não fez sentido, veio do nada, por que eu pensei isso? Então você vai aos poucos, primeiro você vai conseguir identificar, na verdade, né, só. No começo vai ser só identificar, e aí depois você vai ter mais facilidade de identificar na altura do tempo que dá para você, opa, peraí, não, vou cancelar, vou parar por aqui, vou mudar esse pensamento, esse sentimento, vou fazer outra coisa, vou mudar, realmente transmutar, né?
Mas isso realmente pouco a pouco. Mas a gente, aos poucos, tem que ir tomando essa consciência também. Não dá pra gente ficar parado no tempo, né? Por conta que aí aos pouquinhos você vai conseguindo mudar essa consciência e às vezes algo que faça muito mal para você, a questão do questionamento, né? É muito importante você questionar, né? Porque às vezes é bem o que a gente está falando sobre automatismo, né? A gente está no automático e está fazendo coisas que ali estão fazendo muito mal para nós, a gente nem questiona. Às vezes a gente está preso em algo, um vício ali que a gente nem gosta mais, a gente acha que gosta, mas não, virou um vício ali, virou uma rotina, né? E por estar na zona de conforto, a gente nem questiona, a gente só faz automático. Vou fazer, vou ali, faço, e deu. E continua aí, às vezes você fica estressado, não sabe por quê. É a questão do questionamento, eu acho muito importante a gente se questionar, né? Porque daí a nossa centelha, ela não aceita tudo, assim. Ela questionaria, ela falaria a questão do amor, se isso é certo ou se é errado. Se você conseguir olhar para você mesmo, e começar a se perguntar, as respostas vão vindo, né? Se você se questionar de coração e você vai ter uma melhora gradativa, tudo devagar, tudo bem saudável, né? Não precisa sair cortando nada de repente da sua vida, né? Só uma conversa para a gente estar soltando um pouco, né? A praticar o soltar e o amor, né? Conseguir, às vezes, olhar um pouco diferente para o nosso colega, né? Não só como um rival, ou um cara que, ou igual a sociedade diz que a gente tem que ou passar por cima do nosso irmão, ou a gente não pode conviver junto, ou cada um tem que ser muito rico, outro muito pobre, a gente começar aos poucos, né, a ver isso, né. Claro que é tudo um passo a passo, né, e a questão do questionar acho muito importante também. Acredito que seja isso, né, no Sim. vídeo de hoje. Era mais uma conversa mesmo, um bate-papo pra gente passar alguns pensamentos nossos mesmo, que a gente achou importante, né? Sim. Nesse momento de estar trazendo, porque os espíritos trazem e às vezes é muito incisivo, é muito jogado mesmo, né? Ali nas exortações deles, né? Então a gente vem trazendo da nossa forma mesmo, um pouco mais simples também, para ver se vocês conseguem, né, se conectar. E acredito que seja isso. Acho que é isso por hoje, pessoal. Se gostou, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo.